bom dia a todos. Com grande satisfação que iniciamos mais um dia de semana 1, de recepção aos calouros do curso de Engenharia Elétrica. E hoje temos a presença aí ilustre da querida Sandy, engenheira Sandy, que trabalha na Enel, né? Hoje ela vai falar um pouco sobre a sua experiência. Tá? Então, é com você, Sandy. Obrigada, professor. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Engenharia Elétrica. Eu particularmente gostei bastante, espero que vocês gostem aí ao longo dos 5 anos ou mais. Vocês vão percorrer. Eu vou falar, vocês falam também, se tiverem dúvida, pode falar, pode interromper. E tá vendo direitinho? Direitinho, tá ótimo. Então, vamos lá. Experiência no mercado de trabalho, engenheira Sandy Brito. Então, primeiro, antes de mais nada, eu queria me apresentar. Meu nome é Sandy, eu sou baiana, sou capricorniana, eu sou filha da Dez, sou filha da Jeane, sou a mãe do Nick e da Joana, eu sou apaixonada pelos animais e pelo Henrique, eu sou estudante, sonhadora, formada em engenharia elétrica e hoje eu trabalho na distribuidora de energia elétrica do Ceará e eu faço o que eu amo. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, eu tinha o objetivo de trabalhar com essa parte de ou geração, transmissão e distribuição, e eu acabei vindo trabalhar com o que eu realmente gostaria, que é a parte de distribuição. Então, a primeira pergunta, todo mundo se faz, eu acredito que vocês aí tiveram que escolher a profissão, né, tiveram que escolher a faculdade, então por que eu escolhi engenharia elétrica? O único motivo era porque eu gostava de matemática. Quando eu fui escolher minha faculdade, eu fui num curso que tinha mais a ver com o que eu gostava de fazer na época de escola, que eu gostava muito de fazer conta. Então, entrava matemática e entrava física. Eu peguei lá dos cursos que tinha mais relação com matemática e com física e acabou sendo engenharia elétrica. Foi algo muito bom. Eu também já admirava a questão de parque solar, de distribuição, de geração. Achava sempre achei muito interessante. Mas o motivo principal foi porque eu realmente gostava de matemática. E realmente tem que gostar um pouquinho, porque vocês vão ver bastante. Sim, os 2 primeiros anos é pura física. Física, matemática, cálculo, enfim. Eu particularmente gosto bastante, espero que vocês se identifiquem um pouquinho. E a faculdade, como é que foi? Assim, outra pergunta que todo mundo faz. Eu acredito que vocês estejam se fazendo nesse exato momento que vão começar. E a faculdade? É quase isso. Primeiro dia de estudante de engenharia, você chega todo bonitinho, todo arrumadinho, conhece seus colegas, aí tem aquela aula inicial. Só que quando chega na semana de provas, meu amigo, é difícil. Vou mentir, toda semana de prova eu ligava para minha mãe chorando, dizendo que eu ia embora. E era professor fazendo prova, a semana de prova, e a gente chorando nos corredores, pedindo nota para o professor, o Adson tá aí de prova. É semana de prova, assim, que para a sua vida para estudar. Apesar que você estuda o semestre todo, aí na semana de prova você estuda mais. Mas, assim, brincadeiras à parte, é um desafio muito bom, você cresce bastante. Uma coisa que eu aprendi na faculdade foi trabalhar sob pressão. Então, que, assim, a gente tem aquela pressão das provas, da cobrança, você se cobra, o professor cobra. Então, você aprende a se desenvolver nesse quesito, de poder conviver com aquela pressão. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês têm que gostar. Então, vocês entraram, vocês se identificaram com o curso, vocês vão passar todas as semanas de provas, pelas 10 semanas de prova, tranquilamente, mesmo que seja nessa situação aí. Eu lembro que meu primeiro dia de aula foi com o Weber. Eu acho que o Weber ainda está dando aula. Finaliza aí, professor, se tiver. E o Weber, a gente achou que ia ser só de conversar, conhecer todo mundo. Não, o Weber apresentou conteúdo. Então, o primeiro dia de aula, a gente já teve conteúdo lá de programação. Web. Programação, Weber? Programação com o Weber. Oh, Jesus. Meu primeiro dia, minha primeira aula foi programação com o Weber. Nada de semana 0, nada de semana 1. Tô assim. Então, é mais ou menos isso aí, como é que é a faculdade. Mas é muito bom, viu, gente? Eu gostei bastante. Por mais que
final de semestre a gente se desespere, mas sempre dá certo, os professores sempre ajudam. E o principal, seus colegas sempre te ajudam. Seus colegas de faculdade, seja do 10º semestre ao 2º semestre, se você pedir ajuda, geralmente as pessoas te ajudam. Os meninos do PET, os professores. Então, é muito bom ter essa relação com as pessoas, até para vocês passarem por toda a dificuldade, por toda essa pressão que a faculdade vai acabar impondo algum dia em relação à prova, trabalho, a esse tipo de coisa. Mas foi muito bom, viu? Se desespere, não. Eu realmente ficava quase nessa situação aí, e muitas outras pessoas também, mas deu certo. E como é que foi a faculdade para mim? Assim, eu entrei em 2013.1. Na minha opinião, os meus 2 primeiros anos foram os mais puxados, porque é onde a gente vê toda a base de cálculo, toda a base de física. A gente começa a entrar em circuitos, eletromagnetismo aplicado, a gente começa a ver a parte grossa e a parte que é comum a diversas engenharias. Mas depois do 3º ano em diante foi só alegria, porque começou os assuntos técnicos, os assuntos mais práticos, de você saber como é que funciona uma máquina, de você saber como é que é uma geração, como é que é uma distribuição, como é que funciona um transformador, questão de ver fontes alternativas, energia eólica, energia solar. Então, depois dos 2 primeiros anos, vem uma pegada mais específica para a engenharia elétrica, e você começa a se interessar e, assim, escolher, entre aspas, começar a escolher sua área, a área que você quer seguir. Foi aí, depois desses 2 primeiros anos, que eu percebi que eu tinha mais tendência na parte de sistemas de potência. E depois vocês vão descobrir o que é, mas eu tinha mais tendência na parte de sistemas de potência, de eletrotécnica, que eu gostava mais. Na faculdade, eu fui monitora de química e entrei num projeto de pesquisa. Fui monitora de química com a professora Milena, não sei se ela já voltou. E o meu projeto de pesquisa foi com o professor Vanberto. Professor de... Ele dava aula de controle. Vandilberto, não? Esse primeiro momento foi muito bom, porque eu saí do 1º semestre, logo entrei numa monitoria de química e me desenvolvi bastante, porque eu tinha contato com os alunos do 1º semestre, tive a oportunidade de ensinar, porque quando você aprende alguma coisa e você explica para outra pessoa, você aprende mais. Então, a monitoria foi bom por causa disso, porque eu peguei o conteúdo e eu consegui explicar para meus colegas do 1º semestre. E eu aprendi muito e também aprendi a lidar com as pessoas, aprendi a ter paciência, porque eu tinha que estar explicando. A gente ia para o laboratório também e fazer os experimentos. Eu tive o primeiro contato que eu tive com correção de avaliações. Toda essa parte da parte acadêmica, né, para lidar com alunos. Eu tive essa experiência na monitoria. Aí depois eu entrei no projeto de pesquisa sobre turbina eólica. Na realidade foi um estudo, né, sobre parques eólicos, aquele primeiro estudo inicial. Eu peguei o projeto de pesquisa e tive pouco contato, porque logo eu comecei a estagiar. Eu entrei no meu estágio no final do meu 5º semestre, então estava naquela situação do slide anterior, porque era quase semana de prova. Só que eu participei de uma seleção na Enel e fui chamada. E lá na Enel eu comecei a trabalhar no setor de perdas e no setor de projetos. Então, assim, meu conselho, assim que vocês puderem, vocês tentem um estágio, seja dentro da faculdade, seja fora, porque você começa a conseguir bastante experiência, onde você vai trabalhar, onde você vai ficar, e começa a entender, assim, a perceber o que você realmente quer fazer. Porque o estágio, você experimenta, você está experimentando aquilo e vê realmente se é a área que você quer seguir. E eu consegui fazer 2 estágios, então eu fiquei 2 anos na Enel. Ao final do estágio da Enel, eu logo consegui um estágio, eu fiz a seleção da Grendene e eu consegui passar. Então, por isso que eu tô falando, eu estagiei na Enel, que é uma distribuidora de energia, e eu estagiei na Grendene, que é uma indústria. Então, foram 2 ramos bem diferentes. Então, foi muito bom para mim, porque eu tive a oportunidade de conhecer 2 mundos. E, em 2017.2, eu colei grau. Depois de muito sofrimento, muita batalha, eu consegui colar grau.
E assim, eu consegui colar grau nos 5 anos da engenharia, mas é normal você colar grau depois, até questão de um estágio, de alguma outra oportunidade, algum emprego que vier, você acaba atrasando as disciplinas. Mas eu consegui colar grau nos 2007.2, que era o meu objetivo desde o início. Não é impossível, vocês vão pegar aí muita gente falando que é impossível, mas não é impossível, tem gente que realmente consegue colar grau nos 5 anos. E por incrível que pareça, eu também nunca peguei a F, então não é impossível ficar sem pegar a F. Graças a Deus, nunca tive o desespero de fazer uma F. Não sei realmente como é que é, mas eu sempre estudava para não pegar a F. Eu não gostaria de passar pela pressão que deve ser. Aí eu consegui colar grau em 2007.2. E a primeira coisa que eu fiz, depois que eu colei grau numa segunda-feira de noite. Na terça-feira de manhã, eu estava lá no CREA, tirando meu CREA. Meu sonho, assim, era tirar o CREA. Colei dia 25 de janeiro, dia 26, na terça eu estava lá, tirando meu CREA, aí em Sobral, né? Estava lá tirando meu CREA só para ter a carteirinha. É importante também, caso vocês venham atuar na área. Mas eu queria ter, porque, enfim, colei grau, fiz engenharia elétrica para ter meu CREA. Assim, eu estou contando minhas experiências aqui. Quando eu terminei a faculdade, talvez vocês passem por isso, talvez vocês não passem. Mas, enfim. E uma pergunta para vocês que estão iniciando o curso, vocês vão fazer um estágio, seja na faculdade, seja externo. Então, eu fiz 2 estágios, como eu falei para vocês. E a vida de estagiário é basicamente essa. O pessoal não pode ver você quietinho e pede você para fazer algo. Meu Deus, o estagiário me solta, preciso mandar ele fazer algo. Quando chega na empresa, o pessoal brinca que o estagiário não tem nem razão. O estagiário é uma coisa fora a parte, assim, e tem que fazer tudo. Mas não é bem desse jeito. As pessoas realmente te mandam fazer as coisas, mas é muito bom porque você vai desenvolvendo dentro da carreira, dentro do local onde você está. Quanto mais coisa você faz, quanto mais coisa você conhece, mais oportunidade você vai ter de escolher. E é muito importante quando você for para o mercado de trabalho, porque fazendo um estágio bem feito, em mais de um lugar, talvez ou não, você acaba sendo reconhecido e se porventura surgir alguma vaga, as pessoas que fizeram parte do teu estágio vão acabar optando por você. Conhecer, te indicar, tanto que quando eu vim trabalhar para a Enel aqui no Juazeiro, foi mais indicação. Eu trabalhava em Sobral e consegui um emprego na região de Juazeiro, que é outra região. A região de Sobral é a região norte, a região de Juazeiro é a região sul. Então, realmente, eu consegui meu emprego hoje por conta do estágio que eu fiz. Conheci diversas pessoas, fiz diversos trabalhos. E hoje, eu digo que eu realmente consegui meu emprego por conta do meu estágio. Mas o estágio não é impeditivo para você conseguir emprego, né? Você vai conseguir também de outras maneiras. No meu caso, foi o estágio. Então, o que eu fiz na Enel? A Enel é uma distribuidora de energia. Eu estagiei na Enel 2 anos. Estagiei, digamos, em 2 setores na Enel. Estagiei no setor de recuperação de energia, que é o setor de gato, desvio, literalmente. Quando a pessoa faz um gato, tem um setor na Enel responsável por tratar esse desvio, por informar o cliente, por conversar com o cliente, por aplicar uma multa e por normalizar. Então, foi o setor que eu trabalhei, que é o setor de recuperação. Também trabalhei no setor de gerenciamento de projetos. Não exclusivamente voltado para a parte de engenharia, mas todos os projetos lá na região sul. A gente desenvolvia projetos de melhoria e eu fazia parte desse time. Eu organizava os projetos, eu media indicador, eu via se tal projeto seria viável ou não, lógico, com a ajuda dos meus gestores. Então, eu tive muito apoio dos meus gestores nessa época. E nessa parte de gerenciamento de projetos, eu tive eu participei, né, no caso, de muitos projetos de inovação. Isso foi muito bom para mim. Porque acaba você desenvolvendo novas áreas. Eu não tinha contato só com a parte de engenharia elétrica, só com a parte técnica, não. Eu tinha contato com todas as áreas da empresa. E eu participei de diversos projetos na área de inovação. Então, as pessoas veem essa parte de inovação, atualmente, é imprescindível. Até pelo momento que nós estamos passando hoje, a criatividade tem um papel fundamental.
Porque você tem que procurar novas maneiras de fazer o que você fazia antes. Então, hoje, inovação, assim, está no top 10 do que você tem que levar para a sua vida. E lá na Enel eu desenvolvi bastante essa parte, porque meu gestor, um dos meus gestores, ele era voltado, focado nessa parte de inovação, e ele sempre puxou a gente para fazer projeto, para apresentar. Nessa época também eu aprendi a aprendi a apresentar trabalhos, digamos assim. Aprendi a fazer apresentações com um público maior e para pessoas assim com cargo maior do que o meu, digamos assim. Se você fica com vergonha, mas depois você acaba se acostumando. Foi mal aí. E eu tive na Enel meu primeiro contato com o sistema elétrico. Eu não conhecia, então no quinto semestre, assim que eu entrei na Enel, eu falei, meu Deus, eu quero conhecer uma subestação. Eu só ouvia falar na faculdade e o prédio da Enel é do lado da subestação. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na Enel foi pedir uma visita para a subestação. Então eu visitei a subestação, eu me encantei com aquilo ali, porque eu só tinha ouvido falar, né? No quinto semestre a gente só ouvia falar vagamente. A partir do sexto é que a gente realmente tem a disciplina de GTD, que a gente vê o que é uma subestação. E eu gostei bastante, porque eu já vinha vendo na faculdade o que era e eu já me identificava. Então, quando eu cheguei na Enel, foi o meu primeiro contato, eu falei, não, é com isso que eu quero trabalhar. Nossa Senhora, melhor coisa. Aí acabou que quando meu estágio da Enel finalizou, eu não tinha formado ainda, estava faltando 6 meses para eu formar. Eu estava no 9º semestre, quando eu saí da Enel. Aí eu falei, não, eu só tive contato com a Enel, é uma realidade só, uma realidade de distribuição de energia. Vou tentar outra coisa, vou tentar a área da indústria, porque a gente fez muita disciplina de controle, teve muita conversa com o professor dessa área. E meus colegas também, alguns colegas meus estavam fazendo estágio na Grendene. Eu falei, não, eu quero conhecer a área da indústria, eu vou tentar. Aí eu fiz a seleção, passei. Eu fiquei na Grendene 6 meses. E lá na Grendene, eu tive meu primeiro contato com a indústria. E porque eu trabalhava na manutenção industrial. A Grendene hoje, para quem não sabe, tem 8 fábricas. O meu estágio era na manutenção das 8 fábricas, num setor específico das 8 fábricas, que o pessoal chama de BU, Bloco de Utilidades, que é o que move as fábricas. Então, eu trabalhei nesse setor de manutenção industrial e tive meu primeiro contato com a indústria. Sandra, você não gostou da indústria? Não que eu não tenha gostado da indústria. Eu achei muito interessante, é uma realidade completamente diferente, porque um sistema elétrico é muito amplo, é algo muito grande, são muitas pessoas envolvidas, é um sistema com vários quilômetros quadrados que atende várias cidades, e a indústria é algo mais fechado, é algo mais fechadinho assim, mais restrito. E na indústria o ritmo é bem mais, digamos que é mais intenso, é tudo muito mais perto, você quer alguma coisa, você consegue resolver ali mesmo. E é muito bom, assim, eu gostei bastante, é uma realidade completamente diferente da que eu vivi na Enel. Questão de inovação tem também, mas eu não cheguei a participar de nenhum projeto de inovação na Grendene. E foi uma experiência muito boa. Assim, eu gostei bastante e da indústria, né, da Grendene principalmente. E tive contato com máquina elétrica, com essa parte de automação. Meu setor era manutenção mecânica, então eu tive contato com motor, com trator, toda essa parte menor, né? Não é um sistema elétrico de potência, mas essa parte de automação industrial. Eu tive bastante contato também. É um setor muito legal, gostava bastante, e é algo que eu desenvolvi muito nessa parte da Grendene. Foi porque eu fiquei responsável, não, eu trabalhei junto com o supervisor. Então, na Grendene, eu desenvolvi muito esse trabalho em equipe, porque a gente tinha as pessoas que trabalhavam com a gente. E eu tive esse primeiro contato de ser supervisora, de direcionar as atividades que as pessoas iam fazer, de fazer esse acompanhamento de perto com os mecânicos, com os eletromecânicos. E eu tive esse primeiro contato com a parte de gestão, digamos assim, parte de gestão de pessoas e de acompanhamento, de acompanhar, ver se a pessoa está fazendo direito.
E o que eu digo principal, tanto da Enel quanto da Grendene, eu tive muita oportunidade de aprender. Porque quando você chega em um lugar, as pessoas estão, algumas pessoas, né, geralmente a maioria, estão dispostas a te ensinar. Então, se você chega e pede, me explica isso aqui, várias pessoas vão te explicar com o maior prazer. E no meu estágio, eu tive muito isso, de perguntar. Me explica isso aqui, como é que é isso aqui, por que é desse jeito, tem outra forma de fazer. Então, eu fui muito curiosa. Então, eu acho que no estágio, a primeira coisa que a pessoa deve ser curiosa. A pessoa entender o que é, perguntar, fazer logo amizade com todo mundo, porque o network é extremamente importante nessa questão de mercado de trabalho. Então, é conhecer realmente. Você está lá no estágio, daqui 2 anos você vai estar lá no emprego, talvez. E é muito importante essa questão da curiosidade, essa questão de network, de você conhecer as pessoas do local que você está trabalhando e de outros locais. Sei lá, eu tenho a Grendene aqui, eu trabalhei só na Grendene. Sei lá, podia conhecer alguém da Nestlé, trocar experiência, como é que é aí e tal, que é o que eu faço hoje na Enel. Ou eu liguei para uns conhecidos meus que trabalham em outra distribuidora, como é que é. Enfim, realmente essa parte de conhecer. Ao final dos mensagens, ficou a dúvida. Sandy? Acabou. Oi? Uma dúvida? Aqui no chat. Tem uma pergunta aqui no chat. Eu posso ler logo? Você Fique à vontade, professor. Pode ler. O Diego Vanderlei perguntou: quando você fez a seleção para estágio, você já tinha noção de quanto tempo ficaria nele? Se já entrava sabendo o limite de tempo que ficaria até ter outra seleção? Pronto. Então, geralmente, estágios são 2 anos. Geralmente, é 1 ano que você fica e se você tiver um desempenho bom e seu gestor gostar de você, você fica mais 2, mais 1. Então, são 2 anos ao todo. Na Enel, eu sabia que eram 2 anos, eu fiquei os 2 anos. Na Grendene, como era meu 9º semestre, assim que eu iniciei na Grendene, minha intenção era ficar pelo menos 1 ano, até para eu ter mais experiência. Era a intenção ficar pelo menos 1 ano e formar, e realmente procurar um emprego, porque eu não queria ficar mais 2 anos na Grendene, não. Então, a gente já entra realmente sabendo o tempo. Aí, acabou que eu tive uma oportunidade de emprego antes de eu completar 1 ano na Grendene, né? Aí, eu optei por sair da Grendene e ir para a Enel, né? Por isso que eu saí antes. Mas a gente já entra sabendo. Aí, é questão de oportunidade mesmo. Outra pergunta, Sandy. Luzimar Júnior. Bom dia, Sandy. Como é o processo para conseguir o estágio? Então, ao longo da faculdade, ou se você conhecer alguém de fora, principalmente que trabalha na distribuidora, eles vão mandar o encartezinho. Aí lá no encartezinho vai ter os pré-requisitos, onde é que é o estágio e como é que você deve fazer. Geralmente, os meus especificamente foi análise de currículo e entrevista. Eu não fiz prova. Mas meus colegas da Grendene, alguns fizeram uma prova, fizeram toda uma seleção, passaram acho que 1 mês, 2 meses fazendo a seleção da Grendene. No meu caso foi mais simples, no meu caso foi apenas análise do currículo e entrevista. Então vai de cada empresa e ao longo da faculdade vocês vão receber esses anúncios, né, digamos assim, esses informativos que vão te direcionar melhor essa questão do estágio. Mas, principalmente, assim, questão de tanto de estágio quanto de emprego, é importante conhecer pessoas e ter um QI. QI que a gente diz é quem indica. Então, se você conhecer, por exemplo, um amigo seu, trabalhar em algum local e gostar do seu trabalho, se você for uma pessoa desenrolada e ele reconhecer isso, ele provavelmente vai te indicar e vai te ajudar nesse quesito. No meu caso, eu tive a oportunidade porque meus colegas trabalhavam lá e eles acabaram me indicando para o gestor. Aí, por isso que eu também, realmente, tive as suas oportunidades. Responde a pergunta? Acho que respondeu. Tem outra aqui, do Elson Melo. Sandy, você participou de bolsas no início da faculdade? Pronto, eu participei de 2. Eu participei da monitoria, fiquei 2 anos na monitoria, e participei do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa eu fiquei 6 meses por conta do estágio. Eu tive que optar, ou ficar no projeto ou fazer estágio. Aí eu optei pelo estágio. Mas eu fiz sim, e acho muito importante quem tiver a oportunidade de fazer. Eu acabei não entrando no PET, mas eu fiz outras.
a Joana que quer participar. Pera, filho. Pera, moça. Mas eu acabei participando de outras bolsas. E é muito importante, viu, vocês fazerem ter esse contato com a parte acadêmica. Eu só não fiz mesmo projeto de extensão. Mais alguma dúvida? Não, pode seguir. Mandaram mais nenhuma, não. E pronto, agora a parte principal. Meu Deus, a faculdade. Acabou, né? Formei. E agora? Eu formei, só que, teoricamente, eu estou desempregada. Eu formei e não tinha emprego. E, assim, é um momento... Assim, quando você acaba a faculdade, que você não tem emprego, é muito ruim. Em teoria, eu não tinha emprego. Assim, eu formei, tinham me convidado para... Eu estava na Grendene, aí o meu gestor da Enel enfim, já que eu conto... Assim, quando você acaba a faculdade, teoricamente você está desempregado. É uma sensação realmente muito ruim. Mas o que eu tenho a dizer para vocês é que não desespera. Não precisa desesperar, porque sua oportunidade vai chegar. Se você teve um bom desempenho na faculdade, se você realmente se esforçou, se você conheceu, você fez network, você conheceu pessoas, você fez um estágio, ou mesmo na faculdade, você não vai ficar desempregado. Você tem diversas carreiras para seguir. Você pode fazer um mestrado, você pode ir para outra empresa, você pode até ir para outro setor, se você não se identificou com a faculdade. Mas é importante você não desesperar, sempre dá certo. 6 meses, dentro de um mês, dentro de 6 meses, você vai conseguir arrumar um emprego. Então, quando a gente estava formando, o que mais dava medo na gente era essa questão do desemprego. Mas não é bem assim. A gente realmente, se você se esforçou na faculdade, se você é uma pessoa capaz e as pessoas reconhecem isso, você acaba arrumando emprego, fazendo mestrado. Mas, enfim, é importante mesmo você se esforçar. Você se esforçar, você estudar, você ajudar as pessoas, você ensinar, porque você ensinando, você acaba aprendendo mais. E você realmente, ao final, você não fica desempregado. Não precisa ter esse medo quando vocês estiverem no último semestre. Foi algo que a gente tinha na época, né? Mas, graças a Deus, deu certo. Então, graças a Deus, né, eu tive 2 estágios. Então, assim que eu formei, eu tive 2 oportunidades. Ou eu ia para a distribuidora de energia, ou eu ia para a indústria. E, no caso, eu recebi, graças a Deus, eu recebi proposta tanto da Grendene quanto da Enel. Só que durante a faculdade como um todo, eu me identifiquei mais na parte de sistemas de potência e na parte de distribuição de energia, distribuição, geração, transmissão, eu optei pela distribuidora. Isso vocês vão descobrir daqui uns dias, daqui uns anos, né? Isso aí é uma subestação. Isso aí é onde a gente consegue distribuir energia na atenção que os consumidores vão consumir, digamos assim. É uma das etapas, né? Isso aí é uma subestação, assim, para quem vê de fora não é nada, é um monte de fio, uns equipamentos que ninguém sabe o que é. Mas para mim tem um significado, para vocês também terão, que eu sei o que é um transformador. Hoje eu sei o que é um transformador, eu sei o que é um alimentador, um isolador, um religador. E vocês vão ter esse contato e, assim, eu encho os olhos quando eu olho para uma imagem dessa e consigo identificar cada um dos componentes. Espero que vocês também tenham esse sentimento, né? É questão de gostar do que faz. Eu gosto muito do que eu faço, eu escolhi distribuição. Eu gostava realmente dessa área. Eu gostava realmente dessa área. E para vocês devem estar se perguntando. Quando eu entrei na faculdade, eu não sabia nem que era um transformador, não sabia absolutamente nada. Então, eu vou tentar explicar para vocês só o básico mesmo do que seria uma distribuidora. Vai que vocês se interessam aí pela área de distribuição. Então, uma distribuidora, assim, a gente tem energia elétrica e a energia elétrica ela precisa ser produzida de alguma forma, precisa ser produzida e precisa chegar a nós, que somos os consumidores finais. Então, ao longo aí da linha, a gente tem 3 etapas, né? Que é a geração, a produção aí, a transmissão e a distribuição. A produção é onde vai ter realmente a geração de energia, a produção. Eu não vou dizer nem que é questão de geração, é mais transformação.
a transformação de energia. A gente pega um tipo de energia e transforma em outra. No caso, a gente vai pegar a energia cinética das turbinas e vai transformar em energia elétrica, né? A gente transforma energia nessa etapa de produção. Aí a gente produz essa energia, gera e tem que transmitir para os consumidores finais. Porque eu não estou tratando aqui de sistema solar, que você produz e você mesmo consome. Estou tratando aqui de uma hidrelétrica, de um sistema eólico, enfim. Então, eu gero em um local distante, que não é perto do centro de consumo, e eu tenho as linhas que vão interligar, que eu vou conseguir transportar, digamos assim, transmitir a energia do local onde foi gerado para o local onde ela vai ser consumida. Então, tem aí, no caso, as linhas são as linhas de transmissão. Então, a gente tem a produção, a transmissão e, por fim, a distribuição. A distribuição, a gente recebe, né, em uma tensão mais alta. Aí, na distribuição, a gente recebe essa energia numa tensão alta. Vocês vão também descobrir o que é. A gente recebe numa tensão mais alta e vai rebaixando a tensão até conseguir chegar aos 220 volts. Que hoje aqui no Ceará é 220. Então, quando você vê alguma coisa, alguma especificação, tá aqui, o chuveiro daqui de casa é 220 e essa geladeira é 220, micro-ondas é 220. Foi isso que aconteceu. Saiu da produção, foi transportado através da transmissão, chegou na etapa de distribuição, que a gente transmite energia numa tensão muito alta. Então, a tensão da tomada é 220. A gente transmite energia em 500 kV, né? Então, 500 mil volts. A energia é 220 volts, a gente transporta energia em 500 mil volts. Então, é bem grande, a gente não consome energia desse jeito. E a parte da distribuição serve para a gente transformar essa energia, digamos assim, em algo que o consumidor final consiga usar. Então, a distribuição faz isso. Ela pega a energia que chega em uma tensão muito alta, que a gente não usa, e transforma essa energia de modo que o consumidor final consiga usar. Então, a gente transforma a energia até chegar na casa. Na casa, na indústria, que seja. Até chegar na casa, lá bonitinho, 220 para você pegar seu computadorzinho e ligar na tomada para carregar, pegar seu celular e botar para carregar, sua geladeira, seu ar-condicionado, o que seja. A parte de distribuição faz isso. Distribui. E ao longo da distribuição, a gente vai ter diversas atividades. Então, o que é uma distribuidora propriamente dita? O objetivo de uma distribuidora de energia elétrica é fornecer energia elétrica de qualidade para a população. Então, eu não forneço uma energia qualquer, eu forneço uma energia de qualidade. Então, a energia que eu forneço tem que estar dentro dos parâmetros estabelecidos pela ANEEL, que é a agência nacional que regula a distribuição de energia dentro do país. E regula, no caso, a energia do país, tanto a geração, transmissão quanto a distribuição. E a ANEEL estabelece parâmetros de qualidade para as distribuidoras seguirem. Então, a distribuidora tem que fornecer uma energia de qualidade para o cliente. Então, esse é o nosso objetivo, fornecer uma energia de qualidade. E para eu conseguir fornecer uma energia de qualidade para o meu cliente, eu tenho diversas atividades para fazer. Então, eu tenho que manter o sistema elétrico de modo a garantir a continuidade do fornecimento. Eu tenho que ligar novos clientes e eu tenho que operar o sistema elétrico sempre que necessário. Então, trabalhar em uma distribuidora não é só subir impostos. Tudo bem que é a atividade principal, mas não é só isso. A gente tem todo um sistema por trás, toda uma equipe por trás, que a gente vai tratar a energia, digamos assim, transformar a energia e entregar para o cliente da melhor maneira possível. E importante, assim, que iluminação pública, infelizmente, não é responsabilidade da Enel, todo mundo confunde, iluminação pública é responsabilidade da prefeitura. Então, se por um acaso no seu bairro, na sua rua, não tem iluminação pública, não tem aqueles postes de energia, de luz, então vocês devem se falar com a prefeitura, porque a responsabilidade é realmente da prefeitura. Essa foto do lado aí, eu estava acompanhando o serviço. Esse é um dos dois rapazes que trabalham comigo e eles estavam dando manutenção em um equipamento. Vou falar mais na frente para vocês o que eu faço.
mas a priori eu trabalho com manutenção de equipamentos, então eu acompanhei o serviço e esse daí eles estão dando manutenção. É um equipamento que a gente utiliza na rede. Alguma dúvida? O que é uma distribuidora, o que é que ela faz? Assim, é muito difícil, né? São vários conceitos, uma visão totalmente diferente. Vocês só vão realmente entender a fundo quando vocês fizerem a disciplina de GTD ou a disciplina de distribuição. Mas, enfim, se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Não, vou passar para frente. E o que é que a gente pode fazer? Então, quando a gente entra em uma distribuidora de energia, o que a gente pode estar fazendo? É uma gama de atividades muito grande, então a gente pode fazer diversas coisas. Eu elenquei aqui 3 áreas principais. Então, quando você entra, você pode trabalhar na construção, operação e manutenção da rede. Então, o que é isso? Você tem uma casa e por aí, um sítio e o sítio ainda não tem energia. Como é que eu consigo levar energia para esse sítio? Eu construo uma rede nova. Construir minha rede nova. Só que, como é que eu tenho que operar essa rede nova? Ou seja, tenho que interligar, a energia vai circular até o cliente e caso o cliente precise, por exemplo, acontecer uma falta de energia, eu preciso mandar uma equipe para atender o meu cliente. Então, eu opero essa rede, eu tenho contato com esse cliente e eu tenho que manter minha rede. Então, para evitar falhas, eu tenho que dar manutenção na minha rede, eu tenho que fazer inspeções, verificar se está tudo ok e fazer esse acompanhamento, né? Por isso que a gente tem os indicadores para justamente medir como é que está o nosso desempenho. Sânia, a gente vai para o meio do campo, subir em poste, como engenheiro, e mexer em equipamento? Não. O engenheiro faz o quê? O engenheiro acompanha e apresenta. O engenheiro faz o acompanhamento e as ações de melhoria e toda a parte de gerenciamento dessas ações. Então, a gente vai ter uma equipe de técnicos e eletricistas experientes e especialistas que vão fazer essas atividades de campo para a gente. Nossa função é acompanhar, compilar os dados e fazer esse gerenciamento. Fazer um planejamento, fazer uma programação. Enfim, nossa função exclusivamente é essa, como engenheiros. Meu sonho é subir, não vou nem mentir, meu sonho é subir em poste. Ainda não tive a oportunidade. Subir para ver como é que é, realmente. E eu, particularmente, gosto muito de acompanhar minhas equipes em campo. Eu gosto muito de estar em campo, de aprender o que é, até porque eu formei, tenho o quê? 3 anos, eu tenho muito que aprender ainda. Então, eu gosto de ir com eletricista, principalmente eletricista experiente, que tem o maior prazer de ensinar. Então, os meninos me explicam, mostram como é. Eu gosto bastante de ir para campo. Não sou muito fã de ficar em escritório fazendo relatório, não. Eu gosto mesmo de ir para campo, acompanhar a equipe, até para você entender o que você está tratando dentro do escritório. Então, eu gosto muito disso. Também a gente tem a possibilidade de trabalhar em serviços comerciais. O que são serviços comerciais? Por exemplo, primeiro, o contato que a Enel tem com clientes que não seja uma falta, né? Que durante a falta, quando você está faltando energia na sua casa, você liga, é a loja de atendimento. A loja de atendimento, ela vai prestar vários serviços comerciais. Por exemplo, eu quero fazer uma ligação nova, eu não tenho energia na minha casa, eu quero ligar. Então, é nessa área de comerciais. Eu vou ligar, eu vou entrar em contato com o meu cliente. A Joana aqui, gente, desculpa. Eu vou entrar em contato com a loja de atendimento, né, para solicitar meu serviço. A parte de corte e religação também entra nessa área de serviços comerciais. Então, teve uma casa que não pagou a energia. A equipe vai lá cortar. A equipe corta, né, vai cortar o cliente. Para você religar, você vai na loja de atendimento. Essas equipes de corte e religação, ligação nova, leitura. Quando o eletricista vai na sua casa fazer leitura e entrega a conta de energia, isso é tudo envolvendo serviços comerciais, é o que a Enel pode fazer. Você, como engenheiro, faz o quê? Você faz o gerenciamento, você fica por trás, fazendo o acompanhamento do que esse pessoal está fazendo em campo, fazendo medição de indicador, medição de desempenho, projeto de melhoria, vendo se está tudo certo, se a empresa precisa de alguma coisa.
Você fica por trás fazendo essa gestão. Nos serviços comerciais também é muito bom você acompanhar. Em qualquer serviço é bom você acompanhar o que a equipe faz realmente em campo. Você não faz, você não vai lá fazer, mas você tem que pelo menos saber o que a equipe faz. Caso alguém tenha alguma dificuldade, você saber como indicar a melhor coisa para a pessoa fazer. E outra área também que a Enel atua é no setor de recuperação de energia. O setor de recuperação de energia, como eu falei para vocês anteriormente, foi o setor que eu fiz estágio. É o setor de perdas, é o setor de procurar gato, de desvio, de furto. Então, é o setor responsável por ver essa parte de furto, de ir na casa do cliente, fazer uma inspeção, ver se o cliente está furtando realmente e normalizar o cliente, né? Lógico, tem que normalizar, não apenas pelo fato de ter um desvio, mas também pelo fato da nossa rede não estar preparada para aquilo, porque os clientes entram com uma solicitação e a gente está esperando apenas o que aquele cliente se dispôs a consumir, a gente não está esperando outra coisa. Então, acaba que desvios de energia causam muito prejuízo à rede. Outra coisa que a parte de recuperação de energia faz, que não é apenas trabalhar com desvio comercial, né? Com perdas comerciais, que a gente chama. GAFA, a gente chama de perda comercial. A parte de recuperação de energia trabalha com a parte de perdas técnicas. Então, todo o sistema na vida de vocês vai ter algum tipo de perda. Cabe aos responsáveis mitigar essas perdas, diminuir. Então, o setor de energia, de recuperação de energia também tem essa funcionalidade, que é de tentar reduzir ao máximo as perdas técnicas dentro do sistema de distribuição de energia. Entendeu? Então, é uma área que eu também gostei, acho muito, muito interessante essa parte de perdas técnicas. Perdas comerciais também é legal. Aqui tem uma fotinha meramente ilustrativa de uma pessoa no medidor. Você vê que um princípio que a Enel emprega muito é a questão da segurança. Então, todo lugar que você for trabalhar, o tópico 0 é a questão de segurança. Então, você pode ver o eletricista todo no EPI, com os equipamentos de segurança, e para intervir, né, numa caixinha, num conjunto de medição, não, um medidor. Ele está aí num medidor, esse medidor que tem na casa de vocês, que é onde fica o contador de energia. Ele vai contar quantos quilowatts você consumiu, e esse rapazinho aí está fazendo uma manutenção nesse medidor de energia. Alguma dúvida? Acho que não, né? Pronto, beleza, vou seguir. Espero que vocês tenham entendido as áreas para trabalhar no distribuidor de energia. Oi. Teve uma dúvidazinha aqui do Aristide Vasconcelos. A taxa de iluminação pública varia para cada consumidor? Varia. A taxa de iluminação pública ela vai variar de acordo com o seu consumo. Assim, vem na conta de energia da Enel, né? Vocês podem até pensar que é da Enel, mas a gente pega o dinheiro e transfere todo para a prefeitura. E o indicador, o parâmetro utilizado é a questão de consumo. Então, ela vai variar de acordo com o seu consumo. Entendido? Entendido. Agora, uma pergunta minha. Diga, professor. Essa taxa é a Enel que determina ou é a própria prefeitura? Não, é municipal, é a prefeitura que determina. Né? A Enel só passa a quantidade em quilowatts, não é isso? Exatamente. Na realidade, a prefeitura tem a medição dela. Então, a gente passa as leituras de medição para a prefeitura e a prefeitura faz os cálculos dela e só informa a taxa. Aí a Enel cobra a taxa. A gente é responsável por fazer toda a medição que a prefeitura está consumindo e passa para ela. Aí ela deve fazer algum cálculo, ver algum indicador, alguma coisa, e ela retorna com uma taxa que é cobrada dentro da conta. Mais ou menos isso. Pronto, entendido. Perguntaram aqui, o Lucas Tardelli. Como funciona a identificação do gato do desvio, né? Rapaz, um eletricista bem experiente, porque eu penso num povo criativo, um povo inovador, a gente que faz gato. Tem todo tipo de gato. Então, a forma de identificação principal de um desvio é através de uma inspeção. Então, lá em Fortaleza, tem um setor que é responsável por fazer análise de dados e indicar os clientes potenciais
que podem ter um gato, digamos assim. Os clientes potencialmente podem vir a ter desvio dentro de casa. Eles olham a questão de consumo, questão de variação muito grande de consumo também. Vendo esse cliente, o que a gente faz? Gera uma ordem de serviço. Essa ordem de serviço para fazer uma inspeção, que a gente chama de OIA, uma ordem de inspeção. Então, vem de Fortaleza, clientes que possivelmente podem ter gatos, a gente pega uma equipe e manda para a equipe inspecionar. A equipe vai e inspeciona. Assim, no ato da inspeção, eles identificam, através de várias ferramentas e de várias técnicas, as equipes elas são treinadas para isso, eles identificam se no local tem gato ou não. Outra forma é a questão de denúncia. Um cliente denunciou outro, ou o leiturista que passa em toda a casa todo mês. Ó, tô achando estranho, um negócio estranho, aí faz uma denúncia. A gente também gera uma ordem de inspeção para a nossa equipe ir lá no local fazer uma inspeção para identificar se há ou não desvio. Tendo desvio, o cliente paga uma multa e nossa equipe normaliza, faz uma troca de medidor, retira a gambiarra, retira o instrumento que está fazendo e normaliza o cliente. Aí o cliente vem a pagar uma multa. Entendeu? Pronto. O Elielso Vasconcelos. Como funciona o sistema de bandeiras? Sistema de quê? Bandeiras. Acho bandeira verde, né? Bandeira amarela. Ah, então, depende da... Professor, acho que você sabe explicar isso melhor do que eu. Quem determina é a ANEEL e a tarifa, né? Tarifa vermelha, tarifa verde. E vai depender da época em que estamos vivendo. Por exemplo, em época de seca, que não tem... É a lei da oferta e demanda. Depende da geração, exclusivamente, assim. Se a geração está um pouco baixa, por exemplo, vou explicar melhor. Nossa fonte de energia principal são as hidrelétricas. Só que hidrelétrica, para ela trabalhar, ela precisa que o volume de água seja suficiente. Então, ela precisa ter um volume muito grande de água. Nossa fonte principal, essa questão da hidrelétrica, uma energia limpa, uma energia mais barata. Quando os rios, quando está em época de seca, esse volume de água baixa, consequentemente, nossa energia diminui. A energia produzida a partir das hidrelétricas, ela diminui um pouquinho a produção. Só que nosso consumo não diminui. Então, para a gente, assim, para conseguir manter o sistema do Brasil conseguir manter esse consumo, entram outros tipos de gerações, entre geração térmica, a geração eólica já está interligada, mas entre as gerações mais caras, digamos assim. E devido a essa entrada de gerações mais caras, a gente vê isso na questão da bandeira. Vermelho quer dizer que a gente está pagando por uma energia mais cara. Verde quer dizer que a gente está pagando por uma energia mais barata. É mais ou menos isso. Não é necessariamente da distribuidora, não. Vem de uma determinação mais acima. É isso mesmo, professor? Isso aí. O Lucas Tardelli perguntou: e quando a taxa de iluminação pública supera o consumo de energia do cliente? Rapaz, infelizmente eu não sei como é que é feito o cálculo. Talvez pode ser algum erro de leitura. Por quê? Devido a essa época de pandemia, os sistemas da ENE ficaram um pouquinho digamos assim, um pouquinho ruins. A gente não sabia se trabalhava, se não trabalhava, veio a determinação do governo que a gente não poderia cortar por 3 meses. Então, fica um negócio meio obscuro, assim. Talvez aconteceu algum problema de leitura errada. Ou leitura semestral, porque tem hora quando o leiturista não consegue ir na casa do cliente, leitura por média, perdão. Hora quando o leiturista não consegue ir na casa do cliente, ele tira a leitura por média e cobra por média, entendeu? Então, realmente não sei o cálculo da prefeitura, mas tendo em vista, do ponto de vista da ENA, digamos assim, da leitura, talvez aconteceu alguma leitura errada, algum problema no sistema. Não sei. Eu acho que não. Ou então a prefeitura realmente está cobrando a mais. Pronto. Perguntaram aqui também o Aristides Vasconcelos. Quando o profissional da Enel erra a medição, o que fazer? Estou passando por esse problema. Você vai fazer o seguinte, você vai tirar uma foto do seu medidor, daquela caixa que tem lá, vai tirar uma foto do seu medidor e levar na loja de atendimento com o seu papel de energia. De preferência, pode ser o seu papel de energia atual.
Se você tiver o do mês anterior, melhor ainda. Por quê? Como é que eles fazem a leitura? Você vê que a pessoa vai lá na porta da tua casa todo mês. Não tem nada automatizado. Ele vai na tua casa todo mês olhar para o medidor e ler. Leiturista. Então, você vai... Como é que é a leitura? Você vai no mês, pega a leitura que está no medidor, você vai no outro mês, pega a leitura que está no medidor no outro mês e diminui de uma pela outra. Então, você pega a conta atual, sua conta anterior, e pega a leitura atual. Você tira uma foto. Aí você diminui um pelo outro e vê seu consumo real. O indicado, pega uma foto do teu medidor, pega tuas contas de energia, vai na loja e fala, moça, eu acho que estão me cobrando errado. Pronto. Então, dá o procedimento, né? E se realmente estiver errado, tá errado, né? Seu caso tá errado, elas vão te ressarcir, de alguma forma. Eles consertam lá e dá certo. Outra pergunta, da Gisele. Por que a Enel pede aos seus clientes que instalem as suas caixas de energia, o padrão, né? Fora da parede, ou seja, na parede externa? Porque, Gisele, o medidor de energia, propriamente dito, é da Enel. É um bem da Enel. E quando você instala externo, é mais fácil para o leiturista fazer a leitura. Se porventura teu medidor queimar, é mais fácil a gente dar uma manutenção no medidor. E é menos propício a questão de furto, de desvio, né? Infelizmente, a visão da empresa. Eu coloco fora, tá todo mundo vendo, a probabilidade de fazer um furto é menor do que se estivesse dentro da casa. Pronto, entendi. E também determinado por norma, né, Sandy? E isso, estabelecido por norma. É por norma que a gente tem que colocar seguir, né? fora, porque justamente é um bem da empresa, né? Não é do cliente. Pois é, às vezes a pessoa chama o eletricista gosta de qualquer jeito. Não, mas antes dava certo, mas é porque é a norma atual, né? É, a norma atual. Por norma da empresa, a gente tem que instalar externamente justamente por isso. Questão de manutenção, questão de leitura, questão de desvio. Sei lá, Deus me livre e guarde. Esses equipamentos, eles são propícios à queima. Esse negócio explode dentro da sua casa. Eu já vi vários medidores queimados. Esse bicho explode dentro da sua casa. Também é questão de segurança, né? Exatamente. O Thiago Melo fez a pergunta. Você pode fazer a explicação técnica sobre o apagão do Amapá? Não tem nenhuma explicação técnica, uma explicação super simples do apagão do Amapá. Falta de manutenção. Exatamente. O sistema elétrico ele é extremamente robusto. E todos os equipamentos, principalmente o sistema elétrico de potência, todos os equipamentos do sistema elétrico de potência que tem uma tensão maior, uma corrente maior, é algo extremamente robusto. Então, é um aparelho... O que aconteceu no Amapá? O transformador de força queimou. Eu acho que, enfim, eu li por cima, o transformador de força do Amapá queimou. Mas por que ele queimou? Ah, queimou do nada? Não. Esses equipamentos extremamente robustos que trabalham com tensão muito alta, que são uma corrente muito alta, vocês vão ver na faculdade, quanto maior a tensão, maior a corrente, mais legal de trabalhar. 220 tem graça não, interessante para mim, né? Interessante é 500, 138, 69, até 3.8 ainda vai. Então, quando essa questão de transformação da tensão, o aparelho que faz essa transformação no Amapá, que diminui, né, de um para outro, faz essa questão de transmissão, foi tipo na festa daqui, na transmissão. Essa parte da transmissão tem um aparelho, que a gente chama de transformador de força, que faz a transformação de energia, e foi o motivo principal porque o aparelho ele pega aquelas linhas que vêm com a tensão muito grande, ele transforma dentro dele, vocês vão também entender quando vocês fizerem máquinas elétricas, até a parte de conversão entende. Ele faz a transformação dentro dele e sai uma tensão menor para ir para o centro de consumo. Lógico, tem outras etapas, né? Mas o princípio fundamental é esse. Entra uma tensão maior, sai uma tensão menor e vai para o centro de consumo. Então, eu preciso exclusivamente desse equipamento para sair minha tensão menor para conseguir chegar no meu consumidor, né? Esse equipamento queimou. Mas ele queimou por uma falta de manutenção, porque esse equipamento é extremamente robusto e ele fala com você. Então, ele te dá vários indicativos sobre diversos alarmes, ele te dá várias indicações que vai falhar em algum momento. Então, a falha principal do apagão no Amapá foi falta de manutenção no transformador de força, que teoricamente é o equipamento
que vai distribuir energia, né? Vai fazer essa transformação para ter a distribuição de energia. Então, o problema básico foi esse. Respondi a pergunta, gente. Deu para entender? Para mim, deu para entender. Deu para entender, Thiago? O Lucas Tardelli perguntou: há algum setor na Enel que estuda os motivos dos furtos, gatos? Sim, o setor de Fortaleza, que faz análise dos clientes, eles estudam. Eles vêm, porque eles fazem todo um estudo por trás, estudo qualitativo, estudo quantitativo, a fim de tentar desenvolver técnicas para a pessoa não furtar mais. Tem uma análise de dados por trás das perdas. É um setor bem interessante também. Pronto. Elielso Vasconcelos. Moro em zona rural. A leitura é feita de 2 em 2 meses. Com isso, vem o primeiro papel com o valor dos 2 meses e o outro zerado ou com pouco valor. Deste modo, o consumo do primeiro ultrapassa o permitido e é cobrado taxas. O que fazer? Infelizmente, na zona rural, é leitura bimestral. Mas eu não entendi. Como assim cobra taxas? Elielso Vasconcelos. Melhor? Se você quiser, pode tentar abrir o microfone para tentar explicar. Tá, pode abrir. Espera ele se posicionar aqui. Por exemplo, a taxa de iluminação pública aumenta, a quantidade, porque como é consumidor, é consumidor baixa renda, eu acho que tem um limite que a pessoa pode gastar. Aí ultrapassa esse limite. Assim, eu confesso para você que eu não entendo muito dessa parte de leitura, essa parte de classificação de cliente, digamos assim. Eu realmente não sei te dizer se o cliente baixa renda, como é que é essa questão do limite. Mas, geralmente, o que eu posso te explicar é que as leituras em zonas remotas, em zonas rurais, em lugares mais distantes, é realmente feita leitura bimestral, que a gente chama. A gente faz a leitura a cada 2 meses. E, tipo assim, a gente lê de um mês e o outro mês é geralmente média. Se você tá esse problema, você acha que está um consumo muito exagerado ou um valor muito ruim para vocês, eu aconselho vocês levarem uma conta na loja de atendimento e conversarem com a moça lá da loja, ver se tem alguma outra solução por causa de vocês. E realmente o ideal é ir na loja de atendimento. Mas de fato, rural é leitura bimestral. Não sei se eles acham que realmente compensa para a empresa, né? Talvez não compensa para o cliente. Mas, infelizmente, é uma medida da empresa. Essa parte eu não sei muito ajudar, não. Mas vai no atendimento com sua conta que eles vão te dar uma explicação melhor. Beleza? Beleza. Pode seguir. Por enquanto não temos pergunta. Ele agradece aqui no chat. Tá certo. E em que eu trabalho? Sou apaixonada pelo que eu faço. Eu trabalho no setor de manutenção de equipamentos de linha, na parte de automação das redes e um pouquinho de sistemas de proteção. Então, quando vocês olharem para cima, que vocês verem um equipamento meio esquisito, eu trabalho na manutenção daquele equipamento. Então, eu vou tentar explicar, mas eu acho que vocês vão entender muito bem. Eu trabalho com religadores de linha, chaves automáticas. Esse equipamento aqui, ó, ele é um religador de linha. Esse equipamento aqui é um banco regulador. Ambos esses serviços aqui eu acompanhei. Esse aqui foi uma manutenção, um religador, lá na região de Pedra Branca. Eu trabalho em uma zona muito grande, né? E esse aqui foi uma manutenção na região de Senador Pompeu, uma manutenção em regulador de tensão. Então, aqui a gente estava com a equipe, os meninos aqui em cima, a gente teve o apoio do caminhão nesse dia. Foi um serviço bem legal, a gente estava trocando uma célula dessa. Então, eu trabalho hoje com manutenção, mas nem sempre eu trabalhei com manutenção.
eu entrei na empresa para trabalhar com gerenciamento de projetos de melhoria. Então, eu trabalhava exclusivamente na área de projetos e inovação. Foi muito bom para mim, porque eu tive contato com todas as áreas. Eu tive contato com todas as áreas da empresa. Não era especialista naquilo, mas eu tinha uma noção. Então, quando eu entrei na área de projetos, eu tive contato com todas as áreas da empresa, porque todas as áreas da empresa tinham projetos a trabalharem. E entrei na área de inovação também, porque dos pontos da Enel, né, que a Enel preza, é essa questão de criatividade e inovação. Então, a gente tem um setor que trabalha só com inovação, pega as ideias do pessoal de campo, juntamente com eles, e trabalha naquela ideia para desenvolver uma melhoria, e a gente recebe premiação, né? Então, a gente tem diversos incentivos nessa questão de inovação. Inclusive, eu fui premiada recentemente, a minha equipe foi premiada, a gente ganhou um prêmio nacional de um dispositivo que nossos eletricistas criaram. A gente conseguiu, a gente apresentou para a diretoria, apresentou para a presidente, apresentou para o setor Brasil, né, da empresa, porque a Enel hoje é uma empresa internacional. Então, a gente apresentou, a gente conseguiu, a gente ganhou essa premiação. Foi muito bom, é muito importante essa questão de inovação dentro da empresa. Depois de trabalhar nessa área de projetos e inovação, eu pedi para o meu gestor, eu falei para o meu gestor que eu queria trabalhar numa área mais técnica. Aí foi quando eu fui para a manutenção dos meus equipamentos. Dos equipamentos. É meu, né? Minhas crianças, eu que cuido. Aí eu fui para a manutenção e, por exemplo, quando falta energia, eu vou dar um exemplo do que esses equipamentos fazem, né? Quando falta energia na casa de vocês, por exemplo, aconteceu um curto-circuito, que a energia acaba, os equipamentos que eu trabalho são responsáveis por fazer a proteção do sistema. Então, as chaves automáticas, por exemplo, acabou a energia na sua casa, a chave automática, lá o centro de controle como um todo, ele vai voltar, ele tem por obrigação voltar essa energia o mais rápido possível para a sua casa. As chaves, elas são um elemento que elas vão conseguir fazer manobras, né? Vão conseguir dividir o circuito, de modo a voltar a energia mais rápido para a tua casa, contanto que tua casa não é o trecho que tem o defeito. O religador, que é o que o religador faz? O religador protege. O religador é tipo um disjuntor. Quando você tem um curto-circuito na tua casa, o seu disjuntor não atua, pronto, o religador faz a mesma coisa. Quando tem um curto-circuito muito grande no sistema, o religador ele vai desligar, só que ele tem a função de religamento. Então, ele vai ligar e desligar, ele vai desligar e vai ligar e fazer a contagem dele, né, um tempo pré-determinado, e ele vai ligar novamente. Para quê? Para garantir o fornecimento, caso não tenha defeito, né? Caso não tenha defeito na rede, defeito seja temporário, ele vai religar novamente para garantir o fornecimento de energia. O que o regulador de tensão faz? O regulador de tensão regula a energia. Nossa energia tem que estar 220 volts. Vocês têm que receber na casa de vocês 220 volts, lógico, tem um máximo mínimo, 5%. Mas a empresa tem que garantir esses 220 volts. Então, como é que ela garante? Ela garante através dos reguladores de tensão, que vão regular a tensão. Porque, porventura, devido às perdas, essa tensão vai diminuir. Então, os reguladores de tensão, eles vão regular a energia, de modo que a energia chegue na casa de vocês no valor adequado. O que é a automação da rede? A automação da rede é o fato de eu não precisar do eletricista para fazer tudo. Eu tenho equipamentos que eles têm comunicação com o sistema da empresa e eu consigo dar comandos remotos. Então, eu aqui na minha casa, eu consigo abrir um equipamento a 10 km de distância, a 100 km de distância, a 500 km de distância. Então, a automação faz isso. A automação é não precisar exclusivamente da mão de obra do eletricista para fazer tudo. Eu posso fazer através de equipamentos automatizados. E o sistema de proteção é a parte de proteção. Por exemplo, quando você tem um curto-circuito na sua casa, você tem lá o seu quadro de medição e tem dispositivos que protegem. Então, eu trabalho nesse nível de proteção só que no sistema elétrico. Então, tem vários cálculos por trás,
que a gente propõe, né, a proteção da rede. Onde botar equipamento, qual equipamento utilizar, como melhorar esse sistema. Então, eu trabalho com isso. E eu, particularmente, amo o que eu faço. Eu acho que eu entrei na faculdade, quando entrei na faculdade, que eu fiz as disciplinas, eu me identifiquei muito com essa área e hoje eu gosto bastante do que eu faço. E não tenho pretensão de, pelo menos por enquanto, né, mudar de área, de dentro da distribuição. Eu gosto bastante de trabalhar com equipamento, de entender. E quando vocês fizerem o curso de vocês vão entender que essa parte é extremamente técnica, que é uma parte de engenharia elétrica em si, que você sabe o princípio de funcionamento, que você sabe fazer uma manutenção. Principal é que você sabe como funciona. Então, se você vê um negócio lá, você sabe como funciona, você vai conseguir propor melhoria, você vai conseguir operar o equipamento de uma maneira mais fácil e entendendo, que é principal, entendendo como é que ele funciona dentro da rede, o que é que ele faz. Então, eu gosto muito, assim, na área de GTD, área de sistemas elétricos, eu fiz optativo, eu fiz distribuição, fiz produção, eu só não fiz transmissão, porque na época não foi ofertado, então, quem identificar nessa área de sistemas, faça transmissão também, que é muito bom mesmo, eu sou suspeita a falar. E alguma dúvida, gente, em relação a essa parte? Essa parte é muito específica, assim, eu demoraria muito para explicar bem direitinho, né? Eu tô falando muito por cima. Mas se qualquer coisa, é só te perguntar aí no chat. Alguma dúvida, professor? Não, né? Pode seguir. Pronto. Mandaram ainda. E, assim, uma oportunidade que eu não tive foi na época, né? Eu não tive isso assim, porque eu realmente me procurei, e ninguém me falou na época, de ouvir pessoas jovens que tiveram a carreira, seguiram a carreira, que hoje fazem sucesso e se desenvolveram na época da faculdade, que não é aquele jovem ponto fora da reta, que, sei lá, ele ganhou milhões com 20 anos. Não. São pessoas normais, que vivem vidas normais, só que na visão delas são pessoas de sucesso. E na minha visão seria uma pessoa de sucesso. Então, eu indico para vocês esse Jovens de Sucesso, é um podcast. Ele lançou recentemente, né? É de um colega meu. E meu colega, ele vai trazer pessoas jovens que estão entrando na faculdade, que acabaram de sair da faculdade, que conseguiram ter sucesso na vida e vem tendo sucesso da maneira deles. E que para eles é algo de sucesso que talvez para você possa ser. Então, na faculdade, quando a gente entra, que vai cursando, a gente tem muitas dúvidas. Ah, meu Deus, é isso mesmo que eu quero seguir? É isso mesmo que eu quero fazer? Então, os jovens de sucesso têm essa pegada, né, de dúvida, de tirar dúvida, de falar com pessoas que passaram por isso e fazer algumas indicações e tal. Então, eu indico realmente esse jovem de sucesso. Eu gostei bastante. E a proposta é muito interessante. Principalmente para vocês que estão acabando de entrar na faculdade, ouvir pessoas que acabaram de formar, mesmo que de outras áreas, é bem bacana, sabe? Você tem outra visão. E espero que vocês tenham gostado. Eu preparei ficar 40 minutos, mas passando um pouquinho. Boa sorte nesse novo desafio que vocês vão enfrentar, que é a engenharia elétrica. É difícil, mas é muito bom. O importante, assim, a dica que eu dou para vocês o importante é sempre se identificar com uma área. Se você gosta do que você faz, você vai fazer bem feito. E tem aquela questão da satisfação pessoal também. Você vai ter satisfação pessoal. Não adianta você trabalhar com o que você não gosta, porque você vai ser uma pessoa infeliz. Você tem que trabalhar com o que você gosta. Você tem que se identificar. Talvez vocês estão no começo da faculdade, não se identifique com engenharia, procura outra coisa. Vai fazer medicina. Eu tive vários colegas que foram fazer medicina. Tudo a ver com engenharia, né? Foram fazer medicina. Então, procura outra coisa. O importante é você gostar. Eu tive sorte, assim, sorte não, né? Eu gostei do que eu fiz, eu gostei do que eu estudei, gostei da faculdade, sinto muita falta da faculdade, inclusive. E hoje eu trabalho no que eu realmente gosto. Então, fica a minha dica para vocês trabalhar no que vocês realmente gostam. E muito obrigada, foi muito bom conversar com vocês. E se tiver mais alguma dúvida, só perguntar. Tem reuniões aqui, mas tudo bem. Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário?
Estamos esperando aqui, ver se chega alguma dúvida no chat. Tá certo. Agradecer muito vocês me escutarem. É a primeira vez que eu falo da minha carreira para alguém, viu? Vocês são os primeiros a ouvir. Não sei se é bom, mas foi isso que eu passei, tanto na faculdade, quanto eu passo por hoje no meu mercado, onde eu atuo, né, na distribuidora de energia que é a Enel. Eu vim aqui apaixonado, deixa eu ver o chat aqui. Apaixonado por essa área. Fiz bastante propaganda, é uma área muito boa, viu? Sou suspeita. Quando você entende, é porque não, assim, não dá para explicar muito bem, mas quando você entende, que você entende o princípio de funcionamento, que aquilo que você estudou na faculdade você consegue pôr em prática, nossa, não tem coisa melhor, não. Você vê, nossa, eu estudei isso aí, meu Deus, não sei como é que funciona. Eu fiz esse cálculo chegou nisso. É muito interessante esse vínculo, né? Que tem entre a faculdade e a vida real. Porque você vê na faculdade parece tudo tão distante. Aí quando você chega no estágio, né, na área prática mesmo, aí você consegue pôr em prática o que você estudou. Eu acho isso muito bom. Nos estágios, a remuneração é muito variante. Assim, Luiz, né? Luiz varia de acordo com a empresa. Então, eu ganho um valor na Enel e ganho um valor totalmente diferente na Grendene. E os benefícios também mudam, viu? De lugar para lugar. Por exemplo, meu estágio na Enel, o estágio na Enel de 6 horas, você ganha uma bolsa e ganha vale alimentação. Já na Grendene, não. Seu estágio de 6 horas, você ganha uma bolsa menor. Não sei como é que tá hoje, na minha época. Você ganha uma bolsa menor e ganha uma cesta básica. E muito obrigada, o pessoal tá falando que a palestra foi muito boa, muito obrigada. Eu acho que não tem mais. Eu acho que o pessoal ela já respondeu várias perguntas. Alô? Oi, estão me ouvindo? Então, sim, professor. Eu acho que deu, né, pessoal? O pessoal também a Sandy respondeu várias perguntas aí, né? Então, eu queria agradecer a Sandy por essa palestra, que você foi realmente bem empolgante aí, mostrou todo o amor pela engenharia elétrica, né, pelo que faz, né? Realmente a escolha foi muito acertada em continuar trabalhando, né? Você poderia muito bem ter se formado e eu vou buscar outra coisa, mas continuou em busca dos seus sonhos, né? E hoje está muito feliz aí pelo que a gente pode perceber na sua fala, né? Com certeza suas palavras aí ficarão ressoando aí para os novos discentes do curso de engenharia elétrica aí, os calouros, né? E que vão servir aí como uma boa experiência. Muito gratificante ver aí o seu sucesso, né? Espero que em outras vezes podemos nos encontrar, talvez de forma presencial, né? Com certeza. Muito obrigado, então, Sandy. Muito obrigado aí pela participação. De nada. Gente, eu vou deixar aqui vou botar no chat mesmo, meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ligar. Eu estou apresentando ainda esse treino. Vou deixar de apresentar aqui, desculpa. A apresentação, pronto. Eu vou deixar aqui no chat meu e-mail, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, é só passar por e-mail. Os meninos têm meu telefone também, se vocês quiserem, pode pegar. Fique à vontade para tirar alguma dúvida, para falar comigo, tanto em relação à empresa quanto em relação à faculdade. Eu estou disposta a ajudar. Se eu tiver algum conteúdo aqui do semestre anterior, eu também passo. Esses dias eu estava respondendo uma prova de um colega meu, nossa senhora, prova de máquinas, eletrotécnica. Enfim, eu ainda tenho material da faculdade, se vocês precisarem, é só falar comigo. E eu que agradeço, muito obrigada. Espero que vocês curtam aí bastante o curso de engenharia. Para a área presencial, vocês vão ver que é muito bom. O desespero lá na faculdade é muito bom. Então, tenham um bom dia, né, para vocês. Passa um pouquinho do tempo aí, mas eu acho que foi legal.
E espero que vocês gostem aí da engenharia elétrica. Os professores são ótimos. O Adson, ó, fiz esse vídeo com o Adson. O Adson, o Weber, não sei. O Weber tá dando aula ainda? Rapaz, até semestre passado ele deu. Tá sim, ainda tá por aí, tá por aqui. Ah, o Weber é louco, o Weber foi meu orientador. A Nilene, a Ana voltou, a Vanessa, o Marcos Rogério. Nossa, não sou louco o Marcos Rogério. O Marcos Rogério, o Isaac. O Isaac tá dando aula, gente? Tá Sim. sim também. O Isaac, nossa, um saudade de todo mundo. Nossa, sério mesmo. Mas enfim. Foi beleza, gente. Bom dia, bom estudo para vocês aí nesse bom começo de semestre. Até mais. Tchau, até mais. Tchau, obrigado. De nada.